Quando o paciente tem dor irradiada para mais de uma área, um exemplo, o paciente que tem uma dor no pescoço, que irradia para o ombro, para a escápula, para o braço, para o antebraço, são várias áreas de dor. A gente tem que desligar ele da tomada da área principal, geralmente é o pescoço. Mas eu gosto de brincar com os pacientes falando assim, olha, a gente tem dois cenários possíveis. O melhor cenário seria, você tem um problema na cervical, a gente vai tratar esse problema na cervical e essa dor referida para outras áreas vai passar. Um outro cenário seria você tem dois problemas. Você tem um problema no pescoço e um problema no cotovelo. Um problema no pescoço e um no ombro. Um no pescoço e outro no punho. Só que aí por que a gente não pode sair metralhando o paciente com técnicas e intervenções como ventosa, agulhamento, liberação miofascial, com as diversas técnicas que a fisioterapia dispõe, porque a gente não vai saber o que melhorou o paciente, qual das técnicas e qual área era a área satélite, era a área responsável por gerar a transmissão da dor para as outras regiões. Então, por exemplo, o paciente para mim que chegou hoje com dor no pescoço, mais dor no cotovelo, ele foi avaliado e testado no pescoço. Muitos movimentos do pescoço melhoraram o dobrar e o esticar do cotovelo dele. Eu preciso ir lá no cotovelo e intervir no cotovelo? Ah, cara, é melhor porque aí o paciente melhora mais. Só que quando o paciente volta e ele relata uma melhora de 30% ou até uma piora, você não sabe se foi a intervenção do pescoço ou se foi a do cotovelo, ou se foi a somatório das duas intervenções. Por isso a gente tem que ter cautela. Como é que eu procedi com esse paciente? Como eu percebi que a intervenção que eu fiz no pescoço dele melhorou o dobrar, o esticar e a intensidade da dor do cotovelo, eu deixei ele para casa com essa intervenção do pescoço. Vai repetir lá 3 vezes por dia durante uma semana até retornar. Quando ele retornar e ele me falar tô pior do cotovelo, eu vou testar de novo e comparar se foi porque ele fez e fez errado, porque ele não fez ou se ele fez certo e se não teve efeito. Para aí sim eu progredir no tratamento do pescoço e continuar retestando a referência dele, que é o dobrar e esticar do cotovelo. Uma vez que falhou todas as intervenções no pescoço, aí eu vou para o ombro, porque tem movimentos bloqueados no ombro que prendem o nervo e geram dor referida no cotovelo. Uma vez que falhou o ombro, aí eu vou para o cotovelo. O cotovelo falhando, eu vou para o punho. Muitas vezes, fisioterapeutas experientes conseguem fazer esse descarte no primeiro atendimento, na primeira consulta. Fisioterapeutas que ainda estão no começo, que não têm tanta experiência, precisam de 3 a 5 sessões para fazer todo esse rastreio. E não quer dizer que não vale a pena porque ele faz mais sessões. Às vezes o cara que faz mais sessões é muito mais efetivo do que o cara que faz uma só ou duas, né? No meu caso, eu já consegui descartar isso no primeiro atendimento e mandei ele para casa, porque ele teve uma melhora imediata na minha frente. E quando o paciente tem uma melhora imediata na consulta, é muito difícil que ele não melhore em casa, porque ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui na minha frente, só se ele não fizer ou se ele fizer errado. Claro que a gente não pode falar nem nunca nem sempre, mas é assim que a gente procede. Então, só por uma questão de alinhamento de expectativa de você que vem buscar um tratamento da dor, a gente precisa alinhar essa expectativa no sentido de parar de fazer o paciente achar que porque dói todo lugar, eu vou ter que fazer uma intervenção para o ombro, um para o cotovelo, um para um punho, um para o ombro, um para cervical, porque é isso que torna, na visão de muitos, a fisioterapia inefetiva. Porque o paciente sai dali, ele fez tudo o que ele podia, eu não melhorei, vou para a cirurgia, vou procurar outro profissional. Não, vai fazendo uma coisa de cada vez, com paciência, até para o paciente ter aderência no que você pediu em casa. Quando eu não vou dizer que eu estou no máximo de experiência que eu posso ter, longe de mim, ainda quero evoluir, 10 vezes mais do que eu estou hoje. Mas quando eu tinha muito pouca experiência, eu fazia tudo isso na primeira sessão, o paciente melhorava, piorava, eu não sabia o que foi, ficava tentando tratar o paciente de tentativa e erro. E isso era muito ruim, porque eu não tinha a cartela de clientes que eu tenho hoje e não tinha a credibilidade que eu tinha hoje no mercado. Então hoje eu consigo ser um pouco mais assertivo, selecionando as intervenções que eu tenho que fazer. Um outro caso que eu atendi hoje, um paciente que tinha dor
lombar irradiada para a perna há 3 meses, e o que fazia ele pior era dirigir. Toda vez que ele dirigia, ele sentia uma queimação na perna, começava a doer, ele perdia noites de sono. Né? O paciente teve um primeiro episódio em 2003, né, há muitos anos atrás. Então a gente sabe que o maior fator de risco para ter dor de coluna é já ter tido dor de coluna, ser sedentário, fumar, né, álcool, vários triggers, vários gatilhos que fazem o paciente desencadear dor, que estão associados ao despertar da dor no paciente. Então, quando a gente testou esse paciente, ele já veio contando a história que já tinha ido em diversos profissionais, não só aqui, como também em São Paulo, em instituições renomadas, e não achava solução para o problema dele. Então, primeiro ponto, repito, alinhamento de expectativa. O que é solução para você? Caio, eu quero zerar a dor. Pô, essa solução eu não consigo te dar. Olha a percepção do paciente. Pô, como é... Não, para você me dizer de cara assim que você não consegue zerar a minha dor, você deve saber muito o que você faz, porque todo profissional que eu falava isso, falava vamos tentar, vamos fazer, e você falou que não conseguia me entregar. Então, alguma coisa diferente ele já viu no meu discurso. Porque a gente sabe, muitos pacientes vão zerar, mas muitos pacientes também não vão zerar. Então, o que é solução para você? Tem paciente que eu queria melhorar muito mais do que ele desejava. O paciente falou para mim no final de um tratamento de 2 meses que melhorou 30%, estava super satisfeito, que não conseguia dormir. Então, não é tanto a intensidade da dor que importa, mas o que essa dor atrapalha de atividade funcional, lazer, diária, de trabalho na vida desse paciente, no cotidiano desse paciente. Eu achava que 30% era pouco, pô, falhei, mas para o paciente estava super satisfeito com essa melhora. Quando ele chegou, eu já pergunto para ele, e aí, tem novidades boas, ruins ou iguais para mim? Ele, novidades mais ou menos. Eu, mais ou menos por quê? Dirigir tá melhor, pior ou igual? Não, dirigir tá melhor. Ou seja, nesse primeiro discurso inicial, a gente já sabe que existe um outro fator contextual que altera a percepção de melhora dele. Mas eu tenho anotado lá no primeiro contato quais são as referências que provocavam a dor do paciente. Então o paciente tinha dor para baixar, dobrar o tronco, o paciente tinha dor para cruzar a perna, para calçar o sapato, e dirigir produzir uma queimação na perna. Hoje ele está 70% melhor em todas essas referências. Mas no discurso inicial, melhor, pior ou igual, ele já não sabia muito bem o que falar. Então, quando a gente coloca diante do próprio paciente as informações que ele mesmo deu na consulta, na coleta de referência, a gente faz uma modulação da percepção do paciente. O paciente percebe que realmente, pô, eu falei isso, não, realmente eu estou melhor. Porque se a gente não fizer essa modulação, o paciente vai sempre estar em dúvida do que ele está falando, porque o paciente esquece o que ele te falou no primeiro contato. Acredite no que eu estou te dizendo, o paciente esquece, por isso você tem que anotar tudo que o paciente fala, todos os movimentos que o paciente faz que dói. E não é coisa difícil, não. O pescoço tem 8 movimentos, testa os 8. Torácica tem 4, testa os 4. A lombar tem 6, testa os 6. Testa todos os movimentos da coluna, anota tudo que dói, tudo que periferiliza a dor, tudo que aproxima a dor da coluna, que é a centralização, que é um fator muito bom, indica um bom prognóstico do paciente. Porque até mesmo para você como terapeuta não se perder durante o tratamento. Então a gente tem que ter esse alinhamento de expectativa. Solução para você é toda vez que a dor vir, controlar sua dor com o movimento e não precisar ir para emergência e não precisar de remédio? Não, eu fico muito satisfeito se isso acontecer. Então você tem que perguntar o que o paciente quer. Tá, tudo bem, entendi qual é o seu problema, agora eu vou te fazer uma pergunta crucial. Qual é a sua expectativa com o meu tratamento? O que é que você espera vindo aqui? Aí o paciente vai te falar a necessidade real dele. Tem paciente que fala, eu quero conseguir carregar meu filho no colo por mais de 10 minutos. Eu quero conseguir jogar futebol com meu filho. Eu quero conseguir vestir a roupa sem ajuda, né? Eu quero conseguir ter uma atividade sexual sem dor. Muito paciente já me falou isso aqui. Que a gente faz perguntas da vida toda do paciente. E às vezes o paciente era uma coisa que o paciente não iria falar, mas porque foi questionado, o paciente te fala. E aí você tem que anotar, porque tudo é uma percepção de melhora. Às vezes o terapeuta fica naquela expectativa, eu vou zerar a dor, vou zerar a dor, vou zerar a dor. E isso é o mínimo necessário para o paciente ter uma percepção de satisfação com o seu serviço. E sempre lembrar, dor não é doença, dor é sintoma, dor é sensação, emoção e pensamento.
ela é sempre multidimensional. Se você ficar procurando causa da dor, você vai ficar numa caça incessante por diagnóstico que não vai ter nunca. Você vai fazer ressonância, vai fazer eletroneuromiografia, vai fazer radiografia, vai fazer exame de sangue e não vai encontrar a causa da sua dor. Porque dor é uma associação de múltiplos fatores. Então uma coisa estar associada é diferente de ter causa e efeito. Né? Eu falo isso insistentemente aqui. Pacientes chegam com maletas de exames aqui. Gente, eu não estou falando de fratura, de câncer, de doença sistêmica reumática que precisa de um diagnóstico para uma melhor abordagem. Eu estou falando de dor musculoesquelética. Uma dor que não veio decorrente de um trauma, de uma queda, de um acidente. Uma dor que não é proveniente de uma doença, que é a maioria esmagadora. E quanto mais diagnóstico o paciente procura, fui no ortopedista, ressonância, hérnia de disco, protusão, fui no fisioterapeuta, fiz uma termografia, estou com alteração termográfica na coxa que indica uma lesão por overtraining, fui no RPGista, o RPGista, estou com uma cifose torácica, fui no acupunturista, estou com uma síndrome energética de Bagan e o cara fica com múltiplos diagnósticos na cabeça. Pô, será mesmo que eu tenho tudo isso? Cada profissional fala uma coisa. O que será de fato que eu tenho? Por isso que eu não me prendo ao diagnóstico. Pouco me importa o que o paciente tem, importa o que o paciente sente. E se o paciente sente dor, a gente investiga os movimentos. Se eu encontrar um movimento restrito junto com a dor, eu trato aquilo. Aquilo melhorar a dor é outra história. Na maioria das vezes melhora. Quando não melhora, a gente já acusa na avaliação e já consegue encaminhar o paciente para um tratamento mais específico que o nosso.